Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista A Sentinela, estudo 35. Continue a ser paciente. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre falo, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assunto de nossas reuniões. Se você é novo, está se achegando aqui ao canal, está conhecendo, está gostando, já se inscreva, ative o sino para que você possa continuar recebendo as notificações, compartilhe o vídeo com outras pessoas, faça o seu comentário, deixe o seu like e também temos a opção Seja Membro, é uma forma de você estar ajudando o canal diretamente, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo. Continue a ser paciente. O texto base da nossa consideração é o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revistam-se de paciência. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Hoje em dia, é cada vez mais difícil de encontrar pessoas que são pacientes, mas a Bíblia nos incentiva a nos revestir de paciência. Este estudo vai nos mostrar por que essa qualidade é tão importante e como podemos ser mais pacientes. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. É muito bom estar com pessoas que são pacientes. Nós respeitamos as pessoas que conseguem esperar por algo sem ficar irritadas. E nos sentimos muito bem quando alguém é paciente com a gente, mesmo quando cometemos um erro. Também somos muito gratos a quem nos ensinou sobre a Bíblia. Afinal de contas, foi preciso ter muita paciência enquanto a gente se esforçava para aprender, aceitar ou colocar em prática o ensino bíblico. E o mais importante, somos muito gratos a Jeová por toda a paciência que ele tem. Então a pergunta: por que gostamos de pessoas que são pacientes? Resposta: porque elas conseguem ser pacientes mesmo quando nós demoramos para aplicar algo importante, aprender ou aceitar o ensino da palavra de Deus. Então também nós somos gratos pela paciência que Jeová tem por nós. Parágrafo 2. É verdade que admiramos uma pessoa que é paciente, mas talvez nós mesmos não conseguimos ser assim. Por exemplo, pode ser difícil manter a calma quando estamos presos no trânsito, principalmente se estivermos atrasados para um compromisso. Também podemos acabar perdendo a paciência quando alguém nos irrita. E, às vezes, pode não ser fácil esperar pela promessa de Jeová de um novo mundo. Você gostaria de ser mais paciente? Neste estudo, vamos ver o que significa ser paciente e por que isso é tão importante. Além disso, vamos ver o que pode nos ajudar a ser mais pacientes. Pergunta: em que situações talvez seja difícil ser paciente? Resposta: quando estamos presos no trânsito, quando alguém nos irrita, ou até mesmo esperar pelo novo mundo. Então, situações assim pode fazer com que realmente percamos a paciência. Subtítulo: o que significa ser paciente? Leitura. Como é uma pessoa paciente? Primeiro, uma pessoa paciente não se irrita com facilidade. Por exemplo, quando outras pessoas a irritam, ela mantém a calma e não paga na mesma moeda. Além disso, ela não trata mal os outros quando está passando por uma situação estressante. Na Bíblia, a primeira vez que a palavra paciente aparece é em Êxodo 34:6, quando Jeová é descrito como Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade. Pergunta:
Como uma pessoa paciente reage quando outros a irritam? Resposta: ela mantém a calma e não paga na mesma moeda. Ela não trata mal os outros quando está passando por uma situação estressante. Então, uma pessoa assim, ela é paciente. Leitura do 4. Segundo, a pessoa paciente consegue esperar com calma. Ela tenta não ficar agitada ou irritada quando algo demora mais do que esperado. Existem muitas situações em que precisamos esperar com calma. Por exemplo, precisamos escutar com paciência, sem interromper quando alguém está falando. Talvez também precisamos ser pacientes quando estivermos ajudando um estudante da Bíblia a entender o ensino bíblico ou vencer um mau hábito. Então a pergunta: como uma pessoa paciente reage quando ela tem que esperar? Resposta: a pessoa paciente ela consegue esperar com calma. Ela tenta não ficar agitada ou irritada quando algo demora mais do que o esperado. Leitura do 5. Terceiro, a pessoa paciente não age sem pensar. É verdade que, em algumas situações, precisamos agir rápido, mas a pessoa que é paciente, mesmo tendo algo importante para fazer, não faz nada às pressas. Em vez disso, ela tira um tempo para pensar em como vai fazer as coisas. Daí, ela gasta o tempo que for necessário para fazer tudo bem feito. Pergunta: de que outra maneira podemos mostrar paciência? Resposta: a pessoa que é paciente, ela não age sem pensar. Então, mesmo tendo algo importante para fazer, ela não faz nada às pressas. Ela tira um tempo para pensar em como vai fazer as coisas e fazer bem feito. Leitura do 6. Quarto, a pessoa paciente se esforça para lidar com as dificuldades sem ficar reclamando. É por isso que geralmente a paciência está ligada com a perseverança. É claro que não é errado se abrir com um amigo e falar como estamos nos sentindo sobre determinada situação. Mas a pessoa que é paciente vai se concentrar nas coisas boas que tem na vida e vai fazer o melhor que pode para continuar servindo a Jeová com alegria. Os servos de Jeová precisam mostrar paciência de todas essas maneiras. Por quê? Vamos ver algumas razões. Pergunta: como uma pessoa paciente reage quando passa por dificuldades? Resposta: ela não fica reclamando. A pessoa que é paciente vai se concentrar nas coisas boas que tem na vida e vai fazer o melhor que pode para continuar servindo a Jeová com alegria. Subtítulo: por que a paciência é tão importante? Leitura do 7. Precisamos ser pacientes se quisermos viver para sempre. Assim como os servos fiéis do passado, precisamos esperar Jeová cumprir suas promessas. A Bíblia compara a nossa situação com a de um agricultor. Um agricultor trabalha duro para plantar e regar sua plantação, mas depois disso não há muito mais o que ele possa fazer. Ele precisa esperar com paciência, confiando que vai colher o que plantou. Da mesma forma, precisamos continuar ocupados com as coisas espirituais, mesmo que não saibamos em que dia virá o nosso Senhor. Nós esperamos com paciência, tendo a certeza que, na hora certa, Jeová vai cumprir todas as suas promessas. Se ficarmos impacientes, podemos cansar de esperar e aos poucos ir nos afastando de Jeová, ou começar a correr atrás de coisas que achamos que vão nos fazer mais felizes. Mas, se formos pacientes, vamos conseguir perseverar até o fim e ser salvos. Então vamos fazer a leitura de Tiago 5, 7 e 8, que diz assim: portanto, sejam pacientes, irmãos, até a presença do Senhor. Vejam como o lavrador fica esperando o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até chegarem as primeiras e as últimas chuvas.
Vocês também exerçam paciência, fortaleçam o coração, porque a presença do Senhor se aproxima. Então a pergunta, de acordo com Tiago 5, 7, 8, por que a paciência ela é tão importante? Resposta, porque se quisermos viver para sempre, nós precisamos ser pacientes. Precisamos continuar ocupados com as coisas espirituais, mesmo que não saibamos em que dia virá o nosso Senhor. Então, se ficarmos impacientes, podemos cansar de esperar e aos poucos nos afastar de Jeová. Leitura do 8. A paciência nos ajuda a ter um bom relacionamento com outros. Ela nos ajuda a escutar com atenção quando outros estão falando. Além disso, a paciência nos ajuda a estar em paz com outros. Se formos pacientes, mesmo quando estivermos estressados, não vamos agir por impulso e dizer algo que poderia magoar alguém. Também não vamos agir com raiva quando alguém nos magoa. Em vez de tentar nos vingar, vamos continuar a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente. Pergunta: como a paciência nos ajuda a lidar com outros? Resposta: ela nos ajuda a escutar com atenção quando outros estão falando, nos ajuda a estar em paz com outros e não vamos agir por impulso e dizer algo que poderia magoar alguém. E também não vamos agir com raiva quando alguém nos magoa. Colossenses 3, 12 e 13 diz: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Leitura do 9. A paciência também pode nos ajudar quando precisamos tomar decisões. Em vez de nos apressar ou agir por impulso, precisamos tirar um tempo para pensar nas opções que temos e, assim, tomar a melhor decisão. Por exemplo, se estivermos procurando emprego, podemos acabar aceitando o primeiro que aparecer, mesmo que isso atrapalhe as reuniões e a pregação. Mas se formos pacientes, vamos parar para pensar sobre o local de trabalho, quantas horas por dia vamos gastar e que efeito isso vai ter sobre nossa família e nossa amizade com Jeová. Quando somos pacientes, conseguimos tomar as melhores decisões. Pergunta: como a paciência pode nos ajudar quando temos que tomar uma decisão? Resposta: em vez de nos apressar ou agir por impulso, nós vamos tirar um tempo para pensar nas opções que temos e assim tomar a melhor decisão. E quando fazemos isso, conseguimos realmente tomar as melhores decisões, assim como escolher um emprego que não atrapalhe na nossa rotina espiritual. Subtítulo: como ter mais paciência. Leitura do 10. Ore pedindo para ter mais paciência. A paciência faz parte do fruto do Espírito. Então precisamos orar pedindo a Jeová que nos dê Espírito Santo e que nos ajude a ter as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito. Se passarmos por uma situação em que nossa paciência é testada, vamos persistir em pedir Espírito Santo para termos mais paciência. Também podemos pedir que Jeová nos ajude a ver os assuntos do ponto de vista dele. Além de orarmos, precisamos fazer nosso melhor para ser paciente todos os dias. Quanto mais orarmos pedindo paciência e nos esforçarmos nesse sentido, mais essa qualidade vai criar raízes no nosso coração e fazer parte da nossa personalidade. Pergunta: o que um cristão precisa fazer para ter paciência? Resposta: precisamos orar pedindo essa paciência. Precisamos orar a Jeová que nos dê Espírito Santo e que nos ajude a ter as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito. Então, pedir a Jeová o ponto de vista dele também em como tomar decisões em certos assuntos. Se fizermos isso, pouco a pouco se tornará parte de nossa personalidade. Leitura do 11 e do 12.
Medite nos exemplos da Bíblia. A Bíblia fala de muitas pessoas que foram pacientes. Quando meditamos nesses relatos, podemos aprender maneiras de mostrarmos paciência. Mas antes de considerarmos alguns desses exemplos, vamos ver o maior deles, o de Jeová. No Jardim do Éden, Satanás falou mentiras sobre Jeová, tentando manchar sua reputação e dizendo que ele é um governante egoísta e injusto. Se Jeová quisesse, ele poderia destruir Satanás naquela mesma hora, mas ele mostrou paciência, porque sabia que levaria tempo para provar que seu governo é o melhor de todos. E enquanto espera, Jeová tem aguentado com paciência todas as mentiras que falam contra ele. Outro motivo de Jeová esperar com paciência é porque ele quer que mais pessoas tenham a chance de viver para sempre. Graças à paciência de Jeová, milhões de pessoas têm a oportunidade de conhecê-lo. Quando nos concentramos nos benefícios que recebemos por causa da paciência de Jeová, fica muito mais fácil aguardar com paciência o fim deste mundo mau. Pergunta: como Jeová tem mostrado paciência? Resposta: Jeová ele tem aguentado com paciência todas as mentiras que falam contra ele. E o motivo dele fazer isso é para que mais pessoas tenham a chance de viver para sempre. Então, quando nos concentramos nos benefícios que recebemos por causa da paciência de Jeová, fica muito mais fácil aguardar com paciência o fim deste mundo mau. Leitura do 13. Jesus imitou com perfeição a paciência de seu Pai e ele mostrou essa qualidade quando esteve aqui na terra. Nem sempre foi fácil mostrar paciência, principalmente com os escribas e fariseus, que eram muito hipócritas. Mas, assim como seu pai, Jesus não se irritava com facilidade. Quando alguém o provocava, ele não revidava. Jesus enfrentou provações com paciência sem reclamar. Dá para entender porque a Bíblia diz para considerarmos atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores. Com a ajuda de Jeová, nós também podemos enfrentar com paciência qualquer provação que surja. Pergunta: como Jesus imitou com perfeição a paciência de seu Pai? Resposta: ele mostrou essa qualidade quando esteve aqui na terra. Então, assim como seu Pai, Jesus não se irritava com facilidade, quando alguém o provocava, ele não revidava, e também enfrentou as provações com paciência, sem reclamar. Na gravura, a gente consegue ver exatamente isso, né? A paciência vai nos ajudar a não pagar na mesma moeda quando formos provocados. E pode acontecer isso na pregação. Então, quando isso acontecer, devemos seguir de perto os passos de Jeová e ser pacientes. Leitura do 14. Talvez você esteja esperando o fim desse sistema de coisas há muitos anos e agora ache que não vai viver o suficiente para ver o fim chegar. O que pode nos ajudar a continuar esperando com paciência? Veja o exemplo de Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos e ainda não tinha filhos, Jeová prometeu para ele: eu farei de você uma grande nação. Será que Abraão viu essa promessa se cumprir? Não completamente. Depois de atravessar o rio Eufrates e ter esperado por 25 anos, Abraão viu o nascimento de seu filho Isaque. Esse foi um grande milagre. E depois de mais de 60 anos, ele viu o nascimento de seus netos, Esaú e Jacó. Mas Abraão nunca viu seus descendentes se tornarem uma grande nação e herdarem a terra prometida. Mesmo assim, esse homem fiel não deixou de ter uma amizade forte com seu Criador. Quando Abraão for ressuscitado, ele vai ficar emocionado de saber que, por causa de sua fé e paciência, todas as nações da terra foram abençoadas. Qual é a lição? Talvez não vejamos todas as promessas de Jeová se cumprirem imediatamente, mas se formos pacientes, assim como Abraão, teremos certeza que Jeová vai nos recompensar agora e ainda mais no futuro. Então a pergunta: o que podemos aprender com a paciência de Abraão? Resposta:
Não vamos ver todas as promessas de Jeová se cumprirem imediatamente, mas se formos pacientes assim como Abraão, podemos ter certeza que Jeová vai nos recompensar agora e ainda mais no futuro. Leitura do 15. A Bíblia traz o exemplo de outras pessoas que foram pacientes. O que você acha de fazer um projeto de estudo e pesquisar mais sobre elas? Por exemplo, Davi era muito jovem quando foi escolhido para ser o futuro rei de Israel, mas ele teve que esperar muitos anos até conseguir se tornar rei. Outro exemplo é o de Simeão e Ana. Eles adoravam a Jeová fielmente enquanto esperavam a vinda do prometido Messias. Quando você for estudar esses relatos, tente responder as seguintes perguntas: o que ajudou essa pessoa a mostrar paciência? Por que isso foi bom para ela? Como eu posso imitá-la? Você também pode aprender com aqueles que não mostraram paciência. Ao estudar esses exemplos ruins, pergunte-se: por que essa pessoa não foi paciente? Que coisas ruins aconteceram por causa disso? Pergunta: o que podemos incluir em nosso estudo pessoal? Resposta: podemos incluir exemplo de outras pessoas que foram pacientes, assim como Davi, Simeão e Ana. E também podemos estudar exemplo de pessoas que não foram pacientes. E quando isso fizermos, podemos nos perguntar: por que essa pessoa não foi paciente e que coisas ruins aconteceram por causa disso? Leitura do 16. Pense nos benefícios de ser paciente. Quem é paciente é mais feliz e tranquilo. A paciência também pode melhorar nossa saúde física e mental. Quando somos pacientes, temos melhores amizades e nos damos bem com outros. Além disso, a congregação fica mais unida. Quando alguém nos irrita, nós evitamos que a situação fique pior. E o mais importante, quando somos pacientes, estamos imitando o nosso Pai Celestial e fortalecendo ainda mais a nossa amizade com Ele. Pergunta: quais são alguns benefícios de sermos pacientes? Resposta: seremos mais felizes e ficaremos tranquilos. Podemos ter uma saúde física e mental melhor. Vamos ter boas amizades e vamos dar bem com outros. E além disso, a congregação ficará mais unida. Leitura do 17. Sem dúvida, a paciência é uma qualidade muito bonita que traz vantagens para todos nós. É verdade que nem sempre é fácil ser paciente, mas com a ajuda de Jeová podemos continuar cultivando essa qualidade. E enquanto esperarmos com paciência pelo novo mundo, podemos ter certeza que os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal. Então, mais do que nunca, precisamos estar decididos a continuar mostrando paciência. Pergunta: o que precisamos estar decididos a fazer? Resposta: precisamos estar decididos a continuar mostrando paciência. Perguntas de recapitulação. Como você responderia? A primeira pergunta: o que significa ser paciente? Resposta: uma pessoa paciente, ela não se irrita com facilidade, ela consegue esperar com calma, não age sem pensar e se esforça para lidar com as dificuldades sem ficar reclamando. A segunda pergunta: por que é importante ser paciente? Resposta: porque a paciência nos ajuda a tomar boas decisões, vamos ser mais pacientes e vamos conseguir servir melhor a Jeová. Também teremos um bom relacionamento com as pessoas, continuaremos a suportar os nossos irmãos e não vamos ficar impacientes se o tempo de Jeová demorar muito a chegar. Então, vamos continuar fiéis a Ele, independente do tempo que passe. E a última pergunta: como podemos ter mais paciência? Resposta:
precisamos orar a Jeová pedindo a ajuda dele, para que assim possamos ter mais paciência. Podemos ver exemplos de pessoas fiéis do passado, como elas mostraram paciência, para que assim nós também possamos mostrar paciência e continuar servindo a Jeová até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final aqui do nosso estudo dessa sentinela e espero que possa ter ajudado de alguma forma em sua preparação. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.